que a paz de Jesus esteja com todos nós e que a espiritualidade amiga ela possa fazer com que nós saímos daqui melhor do que nós entramos. Na verdade, a tentação de Jesus ou a tentação no deserto. É a passagem, tá? 3 evangelistas registram isso para nós. Nós vamos ler aos poucos para a gente tentar entender, né, por que eles registraram essa passagem e o que ela tem a ver com o nosso ensinamento de hoje, ou seja, com a nossa vida de hoje. Então, aqui eu vou ficar com Mateus. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito, algumas traduções falam assim, e foi conduzido Jesus pelo Espírito de Deus ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Olha que interessante, né? Aqui, mas assim, a gente precisa entender isso, né? As palavras que nós temos hoje, elas tomam um sentido diferente do que é. Primeiro que fala o Espírito, é Deus, né? O Espírito de Deus, um Espírito superior, ou seja, conduzindo Jesus até o deserto para ser tentado. Não é estranho assim? É como se fosse assim, não, eu vou ver se ele é Jesus mesmo. Mais ou menos assim, né? Para ver se ele é mestre ou se ele passa por prova. Na verdade, também tentação, se nós formos olhar, é teste. São provas. São provas. Severino Celestino nos fala que jamais qualquer ser abaixo do Cristo poderia tentá-lo. Poderia submetê-lo a testes, a provas. Não tem sentido isso. Então, Severino Celestino acredita que isso aconteceu no campo mental e, na verdade, eram reflexões que Jesus estava fazendo em relação à sua missão. Pode ser uma interpretação. Como se fosse Jesus, olha, até aparece isso para mim. Não, eu vou fazer isso aqui. Olha, diante de reflexões que, na verdade, nós vamos chegar nessa conclusão, deserto é um campo, né, em que você está preparando, que você está capacitando para ir à luta. O deserto. Então, o deserto é toda a preparação, aquela situação que você fica refletindo. Está claro o deserto para nós? Então, como se o Cristo fosse analisar o que ele ia passar e ele tomou postura em relação a isso. Primeira coisa sobre isso. E diabo, né? Na verdade, Satanás, o opositor, aquele que é do contra, né? No grego vai falando para diabolos, né? Cada língua vai dando um nome, mas na verdade o sentido é um só. O opositor é aquele que está contra. Então, ou seja, não necessariamente essa figura mítica, né? Religiosa, de demônio, de capeta, de diabo, com chifre, não, mas sim aquele que está contra o plano de Deus. E aí nós veremos que nós caímos na situação de diabo muitas vezes, né? De Satanás. Casa para você ver, você vai ver o Satanás de perto, né? Seja ele mulher, seja ele homem, tanto faz. Mas vamos lá então. Esse foi o primeiro. Então foi conduzido pelo Espírito Santo, né, ao deserto para ser tentado. Lembrando que deserto, gente, isso é bíblico, né? Moisés foi no deserto, Davi passou no deserto, Jesus foi no deserto, Paulo de Tarso foi para o deserto. O mais claro para nós que nós temos o que ele foi fazer e o que ele estava fazendo no deserto foi Paulo de Tarso. Lá é clarinho, ele, ou seja, vai para o deserto porque ele precisava se reencontrar, ele precisava refletir, ele precisava. Nós lemos, né, quem estava aqui no domingo, nós lemos que quando Paulo estava diante de Jesus naquela hora, ele falou assim: eu preciso reformular os meus pensamentos mais íntimos. Sem isso, não vai. Se a gente não mudar de dentro as crenças, os seus princípios, aquilo que você, a necessidade do microfone nessa hora, se você não falar alto, acabou. Então você vê, nós precisamos reformar dentro de nós. Se a gente não fizer essa mudança lá dentro, é superficial, é raso. Então a mudança ela começa lá dentro e por isso o deserto, por isso as reflexões, tá? Aí então fala de deserto, fala de diabo e fala do Cristo. Vamos lá. Olha que interessante, olha. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome.
respondendo a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por que Lucas, por que Marcos, por que Mateus registraram essa passagem? Na verdade, vamos entender isso. Jesus é o protótipo da perfeição. Jesus estava reformulando a trajetória da caminhada humana. Era isso aí. Então Jesus estava sintetizando nesses 40 dias e esses 40 noites a passagem de todo o povo até o momento que ele estava vivendo, que é a libertação do Egito até a terra prometida. Era isso que está sintetizado nessa passagem. A libertação do povo do Egito por Moisés até a terra prometida. E para sair do Egito como escravos, ele teria que passar pelo deserto. Então, só que o povo, eles falharam, os judeus falharam. Aqui, a primeira tentação, foram 3 tentações. Aí eu coloquei na primeira, ou seja, o diabo chega até Jesus e fala, né? Ou seja, transforme as pedras em pães. Os judeus, quando saíram do Egito, primeiro, o que é Egito? O que significa Egito? Egito é estreiteza, Egito é limite, Egito é escravidão, Egito é prisão. Olha que interessante. E aí vem Moisés com a promessa de Deus junto, libertar o povo desses laços, nos libertar hoje daquilo que nos prende, daquilo que está nos travando, aquilo que está dificultando a nossa caminhada para a terra da promissão. Mas nós precisamos vencer as tentações do deserto, as tentações da vida. Que na primeira questão sobre isso, na questão 712 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: com que fim Deus pôs atrativos aos gozos materiais? Com que fim? Para quê? Não tem gosto, gente? Vocês concordam comigo? Miguel é que chegou nessa definição aqui na casa do caminho para nós, né? A gente gosta, a gente gosta das coisas aqui, nós gostamos mesmo. Quem não gosta, tem hora que um café da manhã, né, Baú? Quem que não gosta, tem hora que uma cachaçinha brasileira. Tem gente lá no céu, Baú citou aqui os sexos, que atrativo que tem isso, e as mulheres sabem explorar isso com perfeição, não é isso? Além do sexo ele ser atrativo, a mulher também, ela se torna atrativa, ela empeteca toda, ela coloca perfume, ela coloca petrecho, ela coloca coisa na cabeça, ela faz trancinho, igual a Marisa faz ali, vai fazendo coisa para atrair, não é isso? Para ser um alvo de tentação. Para que tem isso? E a gente vai dar uma. Vai colocando as coisas, vai ajeitando para que vai ficar mais atrativo ainda. Quem não gosta de uma casa, de um conforto, e aí a gente coloca uma casa bonita, a gente coloca ela toda arrumada, tudo atrativo, hoje em dia com inteligência artificial. Alexia, abre a porta para mim, Alexia, abre, né? Igual na casa do Miguel, que é de rico, né? As casas que tem isso, nós pobres tem isso, não, a gente grita, mãe, abre para mim. Mas no caso lá é a Alexia, agora no inteligência artificial. O pessoal vai fazendo isso tudo funcionando, ou seja, ficando atrativo, bonito. Sim? Então o que é a resposta dos Espíritos? Para instigar o homem ao cumprimento de sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Qual o objetivo dessa tentação? Kardec é danado, né? Qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. Olha, então não é processo evolutivo. Nós precisamos, e se Jesus passou, está clarinho então que é o roteiro. Então a primeira é o materialismo. Transforme as pedras em pães. Porque os judeus então, ao sair do deserto, se livrando da escravidão, dos laços que nós temos, né, das tentações do sexo, do materialismo, do menor esforço, que todos nós estamos envolvidos nisso. E aí os judeus, a hora que eles estavam no deserto, passando dificuldade, passando fome, eles falavam com Moisés, não, é melhor a gente voltar para o
o Egito. Lá nós tínhamos comida, lá nós tínhamos a mesa farta. É melhor a gente voltar para lá do que ficar aqui nesse deserto, nesse caminho para a terra da redenção e passar fome. Não fizeram assim? Quantas das vezes nós? Quantas das vezes? Você dedica ao bem, você dedica à espiritualidade, a hora que você passa a dificuldade, ninguém te ajuda. Você vai dizer, o que eu vou continuar com isso? Eu não vou também não. Não, eu não. Tá doido isso aqui, desse negócio. Gente, eu ouvi de um companheiro, agora está afastado, mas de um companheiro dedicado, inteligente, falando assim, o que eu vou ganhar frequentando centro espírita? Desse jeito. O que eu vou ganhar? É o materialismo. Então, é a gente querendo se saciar materialmente, satisfazer os nossos sentidos na escravidão, voltando para o Egito. Não quer abandonar, mas na hora que tem aquela primeira dificuldade ali, aquela luta, da tentação de você vencer, você quer voltar para lá, você quer voltar para o Egito. Isso não só foi os judeus, não foram só eles, nós agimos assim constantemente. A primeira tentação do diabo a Jesus, parábola, é a tentação que nós estamos passando nesse deserto da vida. O tempo inteiro nós estamos sendo tentados, ou seja, nós queremos transformar, nós queremos satisfazer os nossos sentidos, transformar o espiritual no material, nós queremos viver e satisfazer as nossas necessidades, muito mais além, talvez, os nossos caprichos. E aí, a gente, como os judeus, nós caímos. Mas Jesus nos dá, ou seja, Jesus provando que tem como vencer. É como se Jesus estivesse reconstruindo a nossa caminhada. Não sigam o que está escrito lá no Velho Testamento. Segue aquilo que eu estou falando daqui para frente. Porque nem só de pão vive o homem. Ou seja, nós não precisamos também só alimentar o corpo. Olha, não só, também, não só, mas também, claro. Isso quer dizer que nós precisamos trabalhar, nós precisamos alimentar, nós precisamos buscar vestir, ter que ter local para segurar, beleza. Mas não é só isso, nós precisamos alimentar também o nosso espírito. Nós precisamos de meditação, nós precisamos de bons ensinamentos, de boas leituras, nós precisamos de fazer algo que nos dá aquela satisfação, aquela plenitude na alma. E aí é trabalhar no bem, aí é servir, aí é você se sentir útil quando você percebe que a sua essência, que aquilo que você é, está beneficiando a uma causa, a alguém, e não simplesmente os seus sentidos físicos. Essa é a primeira tentação. Você vê que nós estamos aqui na luta para a gente passar por ela. E transformar pedras em pães, está bem claro também da gente querer as coisas instantâneas. Ela é bem fácil. A gente não querer fazer esforço, não lutar, mas sim que vem de mão beijada, que vem fácil. Então, além desse materialismo que nós estamos agarrados, presos, que é o Egito em nós, que nós queremos ficar escravo ainda, que a gente gosta disso, você vê que nós nem queremos sair muitas vezes. A gente quer, e quando sai, a gente quer voltar. A gente quer ter aquelas sensações de novo. Gente, tem pessoas, por exemplo, que, não sei, por uma questão do organismo, ele não consegue beber. Ele bebe e passa mal. O desgraçado, somos tão infelizes que a gente, pelo menos, é bom para mim. Não, eu acho ruim. Eu queria ter capacidade de beber, para me estragar mais ainda. Olha que condição que a gente entra, de tanto gosto por esse Egito, por essa escravidão. E aí a gente se perde. Bom, então quando Jesus fala aqui que nem só de pão vive o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Então tudo aquilo que é divino, tudo aquilo que é natural, tudo aquilo que é necessário ao nosso crescimento, nós precisamos buscar esses alimentos. Continuando, ele fala assim, que olha, então o diabo transportou a cidade santa e se colocou sobre o pináculo do templo. O templo de Jerusalém, aquele de Salomão, era aquele templo enorme, e no pináculo aquela torre alta. Olha assim, o diabo levou Jesus ali, e simplesmente falou assim, disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo,
porque está escrito: aos teus anjos dará ordens e a teu respeito, e te tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeças em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Gente, nossa, na hora que você pega, se você vê as conversas do Emmanuel, dos Espíritos trazendo para nós como que funciona isso, né? Porque na verdade está escrito lá no Salmo, parece que 95, eles falam dessas tentações que Jesus, está escrito, o diabo sabia, né? Está escrito, Jesus fala, mas está escrito também, contrapôs ele na mesma leitura e na mesma altura, com o mesmo argumento. Ou seja, tentar a Deus é você tentar a Deus. Na verdade, em vez da gente se submeter a Deus, não, eu quero dar ordens para Deus. Os judeus, saindo do Egito pela mesma situação, da dificuldade, das intempéries, da dificuldade, falou assim: se és Deus mesmo, dá-nos água. Tentando a Deus, ou seja, se você for Deus mesmo, dá água. Olha o diabo com Jesus: se és filho de Deus, lança-te daí, lança, que eles vão te proteger. Ou seja, é você colocar Deus à prova. Nós não temos que falar a Deus, nós precisamos ouvir Deus. Então não é tentar a Deus, não é naquela ilusão falsa de você buscar o miraculoso, de você buscar o fantástico, né? Se você buscar fantasia, né? É o que muitos de nós em religião, nós estamos buscando isso. As casas lotam quando simplesmente você faz aquele aparato de oferecer um benefício. E aí é você tentar a Deus. Nós estávamos fazendo um culto, não sei se vocês lembram, numa das casas aqui do bairro, e simplesmente a senhora me perguntou assim: quanto tempo, aliás, ela perguntou assim: lá vocês conversam com os espíritos? Não, tem algumas reuniões, né, fechadas, que os espíritos se manifestam. Eu posso conversar com eles? Falei, normalmente as pessoas para participarem precisam de um tempo específico, tá? Se eu for lá, eu vou conseguir conversar com meu pai que morreu? Eu falei assim: tem 10 anos mais ou menos que minha mãe desencarnou, até hoje eu não consegui não. Então não vou lá. Ou seja, ela só vem se for do jeito dela. Muitas das vezes nós impomos isso para Deus. Nós impomos. A gente quer que Deus se submeta à nossa vontade. É tão sério isso que nós vamos acompanhando no Boa Nova, por exemplo, os discípulos de Jesus, cada um deles chegando perto de Jesus: Senhor, faça isso. Senhor, por que o Senhor não faz? Eles querendo que Jesus fizesse aquilo que eles percebiam. Judas foi assim, tem hora que Filipe era assim, tem hora que Pedro era assim: mas Senhor, o Senhor está fazendo isso, aquilo. Ou seja, não convém, Pedro, não me preocupe comigo, eu estou com meu pai. Senhor, Filipe, atende. Senhor, são pessoas importantes. Não precisa. Se eu vim aos doentes, não vim a quem se sente saciado aqui na terra. Mas Senhor, como é que nós não conseguimos? Um deles queriam consertar Jesus. E olha que os discípulos também todos falaram: Jesus não atendeu a nenhum deles. Nesse sentido, nesse quesito, não. Então nós não podemos fazer isso, porque é uma tentação. Quem está em prova somos nós. Nós não temos que tentar Deus, nós não temos que testar Deus, nós não temos que testar o nosso guia, meu guia. Tem um companheiro lá no bairro, lá, Santo Antônio, nós trabalhando em obra, né? Eu já era pedreiro, ele servia pedreiro. Eu falei assim: eu falo para o senhor, eu vou trabalhar, se honestamente, até meus 25 anos. Se até 25 anos Deus me ajudar, não, eu vou virar traficante. Vai virar traficante. Como é que impõe, né? Você pode, eu dou até amanhã. Quantas orações, né? Senhor, pelo me ajuda, até amanhã, tira esse até amanhã. Eu estou assim, cara. Nós temos essa postura. Isso é tentar a Deus. Isso é orgulho. É a segunda tentação. É o orgulho nosso, que está aqui, olha para você ver na passagem dos Espíritos, 117, questão 117. Depende dos Espíritos o progredir mais ou menos rapidamente para a perfeição? Depende de mim? Depende de Miguel? Depende do baú, eles avançarem ou não? Depende, a pergunta que Kardec fez, depende de quem o avanço de cada um? Certamente depende de cada um. Eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo ou vontade
que tem de alcançá-lo. Nós estamos tendo a segunda-feira trabalhando como desenvolver a vontade. A gente precisa ter vontade. O que estimula a gente a ter vontade? É diferente de desejo. Desejo está ligado a sentimento, a querer, e vontade está ligada à decisão, à razão, à consciência. Então você precisa ter essa vontade de alcançar a Deus, de ir até Deus. É a primeira coisa. E a submissão, que testemunham a vontade de Deus. A hora que eu vi isso aqui, eu falei, gente, isso é a chave para nós. Você vê que então que nós não temos que fazer Deus fazer a nossa vontade, mas nós temos nessa segunda tentação é que se submeter à vontade de Deus. Mas o pessoal contava que a pessoa quer casar, põe Santo Antônio dentro do caldo de feijão e deixa no ferveiro. Ó, Santo Antônio, você vai ficar aí. Enquanto você não arruma um casamento para mim, ó, Isso aí. eu não tiro. Ou vou tirar seu menino só quando você, que o menino tem garra, né? Só quando você fazer o a vontade, aí uma senhora falou comigo assim que, sabe aquela oração da Salve Rainha? Sei. Ela falou assim, não, a gente tem que rezar só a metade. Por quê? Porque a outra metade você não reza, né? Enquanto ela não fizer a vontade da gente não reza o resto. Está claro, nesse exemplo, Maria, que você está colocando uma condição para você fazer algo em benefício, que você acha que é de Deus. Olha, colocar o santo lá, já pensou se fosse o santo real mesmo? Pelo jeito, pela nossa maldade, é perigoso a gente fazer isso mesmo, né? Não, eu vou te prender, enquanto você não me atendeu, eu te solto. E é tanta coisa, porque as põe ovo perto dele que ele não gosta. Mas retrata bem o nosso filho. Retrata, é isso aí. Olha você vê, enquanto não satisfazer o meu desejo, eu não tiro você daí. Ou então não cabe de rezar a sua oração. Não faça você parar de sofrer. Mais ou menos assim. Então, é a gente colocando Deus, sendo que aqui nós vamos evoluir mais rápido. É segundo, querer, ter vontade de filho, e outro, se submeter à vontade de Deus. Parece que é no livro, esqueci a mensagem do Emmanuel, que ele fala assim, que os nossos sofrimentos, ele advém quando nós usufruímos do trono de Deus para satisfazer as nossas vontades. Que mais ou menos é o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala que os nossos dores, nossas mazelas advêm do abandono voluntário que voltais às letras sagradas. É o mesmo raciocínio. Então é a gente querendo tomar a postura de Deus para a gente determinar as coisas. Além de querer uma intervenção miraculosa da espiritualidade em relação à nossa vida, que é infantil. Isso é a mentalidade infantil que nós humanos ainda mantemos, sendo que tudo é processo, é conquista, tudo é trabalho, é luta que nós devemos estar trabalhando. Caso contrário, nós vamos falhar, nós vamos continuar presos. Olha você vê que é uma alusão mesmo, porque na verdade Jesus ficou 40 dias e 40 noites. Os judeus ficaram 40 anos no deserto. Jesus mostra sintetizando os 40 anos em 40 dias e vencendo. O que ele respondeu? O que ele respondeu para o diabo, né? Também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. Nós não temos que tentar Deus. Nós temos que submeter à vontade de Deus. Gente, olha, a vontade de Deus são leis naturais e normalmente, olha a hora, agora, o que você está passando? O que está acontecendo na sua vida? São resultados daquilo que você buscou. E aquilo que você não consegue perceber, se coisa de consequência natural, é a vontade de Deus. Não tem jeito. Se submetamos. Não sejamos rebeldes, sabe? Infantil. Olha aqui como é que ele completa. Olha que interessante, olha. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante. A gente, então, sendo dócil à vontade de Deus, perguntou Kardec qual que é o melhor médium. É o que tem mais mediunidade, capacidade? Não. É o mais dócil, é o mais maleável, é o menos hesitante, é o menos orgulhoso. Então, a primeira tentação é materialismo, a segunda tentação já dificulta mais,
Difícil da gente submeter a vontade de Deus. Difícil. Acontece. Gente, eu contei até um dia desse, não sei se foi domingo, que eu tive um sonho, eu tive umas cenas, e das cenas eram coisas que eu não conseguia entender, eram símbolos, mas como se fosse assim, Dari, você só vai conseguir ser alguém ou passar, ou crescer passando por isso. A gente não parece que não se atenta. Mas olha Jesus, não só a parábola da tentação, mas Jesus passou toda a sua vida assim. Olha Pedro, olha Estevão, olha João Evangelista, nenhum deles tiveram facilidade. Eles passaram por testes, eles passaram por dificuldade. Hoje Paulo perdeu tudo. Paulo perdeu a família, Paulo perdeu a saúde, Paulo perdeu o dinheiro, Paulo perdeu tudo. E no entanto se submeteu à vontade de Deus, não deixou de ser. A história de Estevão assim, é um diamante. A história de Estevão, o cara perder, gente, eu fico pensando nisso, todas as vezes que eu tenho dificuldade, eu lembro dele, e eu tento captar o psiquismo dele, para eu tentar sentir o que ele estava sentindo, ou perceber naquela hora, por exemplo, que simplesmente o pai morre lá e ele é escravizado. Tem hora que você perde, se nós não gostamos de perder nada material. Para nós, perda é duro, mas todos nós vamos perder. Vamos perder. Você vai perder dinheiro, você vai perder coisa material, você vai perder saúde, não tem como. Vai perder o ente querido, você vai ser abandonado por alguém. É natural que isso aconteça. Se a gente não aceitar isso, você vai fazer o quê? E aquele cara preso lá nos remos, lá, carregando, ou seja, ele era hoje um carregador de carga daqueles navios, serviço bruto, no entanto ele perdeu a liberdade. Aí eu estava chateado com uma coisinha que eu perdi alguma coisa, eu falei, Davi do céu, pensa nessa alma. Gente, eu na minha cama, eu vibrava, eu tentava ir na cena, eu tentava captar, ver o que ele sentia, qual era aquele benefício de estar com Deus. E aí você sente que aquilo que você perdeu, minha aí, cara, aquilo ali não vale nada. Mas a gente dá aquela importância, tempestade em copo d'água, tempestade, tem nada daquilo, e eles olhando ali, olha que bagunça que daria para fazer coisa assim. Então os irmãos precisamos aceitar isso, entender que nós estamos aqui, olha, de passagem. A gente está aqui para ser tentado, nós estamos aqui para ser experimentado, nós estamos aqui para burilar dentro de nós, para tirar essas arestas, para libertar o diamante que somos essência divina, e precisamos passar. Então, vencer o materialismo. Qual que é a principal tarefa do Espiritismo? Os Espiritistas podem ficar com a palavra até dura: destruir o materialismo. Destruir. Olha, claro que a linguagem de uma época passada, materialismo. E o segundo, orgulho, cara. A gente precisa submeter a vontade de Deus, ter essa humildade de saber que não somos ninguém. Tem essa imensidão, cada dia a gente vê mundos, galáxias aparecendo, esteroides aparecendo. No entanto, a gente não desperta, não acorda. Meu filho, você está aqui para crescer. Você é filho de Deus. Se o nosso corpo já é um espetáculo, o nosso espírito então é uma coisa sublime. Então não importa que isso aqui se desfaça, se apodreça, se for da vontade de Deus, ou um processo de purificação, de melhoria, de crescimento para a minha alma, e entender isso e aceitar. Quantas pessoas com câncer aceitaram e não chegou a hora da eu entendo e compreendo e vou embora. É assim mesmo, a vontade de Deus é soberana e pronto. Não, nós ficamos brigando, sabe, recalcitrando. Não, isso aqui não pode ser, e aí vamos sofrendo. É o afastamento da lei de Deus. É o filho pródigo que sai e afasta, ele sofre e vai cair até que ele retorne. É a mesma imagem. O Evangelho não tem segredo, ele não tem. Olha, a terceira. Novamente, o transportou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Mãe do céu, cara, aqui ele falou coisa demais, mas muito. Os judeus,
na trajetória aqui, eles caminhando no deserto, topando com dificuldade, Moisés sobe o monte. Moisés sobe o monte para conversar com Deus. Vocês falaram que Moisés conversava com Deus? Por isso que achava lá. Só que Moisés demorou muito lá, cara. Moisés demorou 40 dias. 40 dias. Simboliza assim. Olha, naquela hora é como se Moisés, a espiritualidade, os condutores de algo, agora vamos deixar esse povo o último teste. Se eles passarem nele, talvez o primeiro, o segundo, passa. 40 dias. Moisés ficou 40 dias lá em cima do monte e voltaram. E eles não inquietos, o irmão pelo ar falou: ó, pega todo o ouro e vamos transformar, vamos ter o nosso Deus. Transformar todo o ouro em bezerro de ouro. Próximo de nós. Algo que seja próximo. Que a gente possa ver, que a gente possa tocar, cara. Não é isso? É assim. A gente quer e nós temos os nossos deuses, né, irmão? Eu ouvi Baú falando aqui de sexo, um desses graúdos aí, amigo Baú, do rico igual ele mesmo, falou assim: para mim, céu é quarto de motel. É o Deus. Deus é o dinheiro. Deus são os prazeres, os vícios. Deus é isso. Ou seja, eu quero adorar aquilo que me satisfaz, aquilo que estaria. E a gente troca Deus por esses deuses. Assim mesmo. É o que está escrito. Olha, ele subiu tudo aqui. Tudo aqui, está vendo? Se prostrar, ou seja, ainda assim, tem que me adorar de pé, não. Você tem que se curvar e me adorar. Olha o que o diabo estava falando para Jesus. Não é petulância demais? Querendo que Cristo seja. Jesus deve ter olhado para ele. Você é claro que essa palavra, né? Ele falou assim: tadinho, coitado, meu Deus, né? Primeiro, o vazio do diabo. Tinha tudo. Ô, gente, eles acreditam mesmo. Os espíritos trevosos acreditam que são senhores da terra. Eles acreditam que eles mandam as coisas materiais. Haja vista quando você vai para esses locais aí, para pedir recurso, eles te prometem: eu te dou sua vida, você vai crescer financeiramente, você vai fazer isso, se você fizer isso para mim. Traga isso, isso e isso para mim, que eu faço você ganhar. Quantos casos aí eles falam assim: não, eu te coloco lá, eu só não consigo te manter lá, mas te colocar eu consigo. E os trabalhos que se fazem aí, né? Acho que não vai achar quando eu falar isso. O Zé Roberto vai dizer que os espíritos falaram com ele: não, nós não te demos dinheiro para você ficar ajudando os outros. Então, eles acreditam que é deles, que eles têm domínio sobre isso. Mas, na verdade, tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Então, e o vazio, cara? O diabo estava assim, carente, sabe? O diabo tinha tudo, é tudo dele, mas assim, não, cara, assim, gosta de mim, sabe? Pedindo migalhas a Jesus de atenção, de carinho. Quantas das vezes? Quantas vezes? Você está no topo ali, ó. Você está rico, você está bonito, mas você suicida se aquela pessoa te largar. Você está com dinheiro, copo cheio, mas você está sentindo aquele vazio que te leva à depressão. Não resolve. Não resolve. Olha, resolve alguns problemas, não soluciona todos. O que eu falo comigo, meu Dario, o que você está vivendo, ele é seu. Viva ele, aprenda com ele, cresça com ele, esquece. Não é também conseguindo a ilusão de voltar para o Egito, de ter os sentidos saciados, que vai resolver. Você está parando, você está voltando para trás, você não está avançando. Entenda isso, cada um vai ter sua prova, cada um vai ter a sua luta, cada um, ele pode estar lá no castelo, está lá, sei lá, está lá na Alemanha, e está lá, mesmo assim ele está lá passando dificuldade por prova. E o fato também de ser rico, de ser hoje um príncipe do mundo, não quer dizer que ele não tem prova. E outra coisa, mesmo que aquilo fosse perpétuo, ele teria dificuldade, mas não é. Amanhã ele vai largar aquilo ali, se não for hoje. Então aqui, olha, gente, estarmos com Deus, buscarmos Deus, se submetermos a Deus. Eu gosto de uma imagem, você vê aqueles, parece que eu devo participar disso, né?
as cruzadas, né? E você vendo aqueles da ordem do Cristo, eles ajoelhados assim, e com a vontade de Deus, apesar de estar com a lança na mão para brigar, para lutar, mas aquilo ali, essa cena mexe comigo. Se é alguma coisa que eu me posiciono diante de Deus, é assim, ali, como um guerreiro e ao mesmo tempo curvado, Senhor. Estou aqui para fazer a sua vontade. Por isso, nós lembramos de Maria. Inclusive, nós vamos para o Espírito Santo amanhã, nós vamos fazer esse trabalho de levar essa submissão da nossa Mãe Santíssima à vontade de Deus, passando por dificuldade, tanto para recebê-lo, seja feita a tua vontade, quanto para entregá-lo no madeireiro, no sacrifício. Tanto para entregá-lo. Doeu o coração, chorou como nós choraríamos normal, mas Senhor, seja feita os seus desígnios insondáveis. Seja feita. E soube aceitar e entender a vontade de Deus, a partida ingrata, cruel do seu filho, sem nada. Entendeu? É a vontade de Deus. E Paulo de Tarso, ajoelhado, ferida, nos seus princípios mais nobres, aquilo mais que ele tinha lutado, conquistado de forma honesta, justa e sincera, com sinceridade, mas ferido ali, ele deu mostras, como diz o Emmanuel, da sua nobreza e da sua grandeza. Senhor, o que queres que eu faça? Não exigindo nada de Deus, não exigindo nada. Então a terceira é egoísmo. É o pior de todos. É nessa escala mesmo aqui. Porque o egoísmo é o defeito radical que está aqui, ó, nessa passagem, na questão, aliás, 913 do Livro dos Espíritos. Dentre os vícios, qual que você pode considerar radical? Temos dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios, verei que no fundo de todos há egoísmo. Qual que é a nossa salvação? Nós aprendemos na doutrina espírita? Fora da caridade não há salvação. E a caridade, ela está contrária, é um antagonismo do egoísmo. A humildade é o orgulho. Espiritualidade é o materialismo. Olha, você vê que então o egoísmo é o mal maior. E aqui os judeus, eu esqueci de contar, não falei do bezerro de ouro, né? Eles se juntaram, ou seja, vão adorar aqui, aonde a gente coloca a nossa adoração, cara, você vai estar ali. Jesus disse isso. Aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Ou seja, todo o seu sentimento vai estar envolvido nisso. Então, hoje nós aprendemos nos pensadores do mundo que aonde você coloca atenção, você consome energia. Tudo aquilo que você dá atenção, você se envolve, as suas energias estão envolvidas com aquilo ali. Você consome mesmo, você perde energia. Então, agora, imagine você colocar toda a sua atenção nos deuses do mundo. Sua energia, você vai estar sugado, você vai estar valendo nada. Por isso a gente entra em depressão, porque você fica sem forças, você fica sem energia para você caminhar para Deus, porque você está centralizado, você está dando toda a sua atenção naquilo que não te recupera, naquilo que não te sustenta, naquilo que não é perene, nas coisas vãs, quimeras que vão passar. Busquemos a Deus, não vamos cultuar bezerro de ouro. Busquemos a Deus, trabalhemos para Deus, sirvamos a Deus. É a melhor coisa que nós possamos fazer. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos ampare sempre.